Quarta parte da Praça da Alegria. Meninos, está a faltar a salva de palmas. Vamos lá embora. Quarta parte da praça. Isso! Muito bem. Com a Isabel Zibaia Rafael, com quem eu nunca dancei um chá-chá-chá a esta distância. Exatamente. Mas foi hoje, foi o chá-chá-chá a esta distância. Minha querida Isabel, o que é que trazes hoje como sugestão? Hoje trago um bolo salgado de atum com cenoura, uma receita muito prática que pode ser feita com aquilo que nós temos em casa, portanto com estes ingredientes fáceis de ter em qualquer despensa. Sim, só eu sei porque fico em casa. Estes são os ingredientes necessários para que possa fazer esta receita, replicá-la pelo menos em sua casa. Ui, isto é o resultado final já. Exatamente. Bolo salgado de cenoura e atum. Hoje não fazemos magia, mostramos já tudo. Mostramos magia. 250 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento em pó, 120 gramas de azeite, 4 ovos médios, uma lata de atum ao natural, 100 gramas de cenoura ralada, uma colher de sopa de salsa picada, sal e pimenta preta, quanto baste. E já está. E agora basta E já as tuas está. mãos Exatamente. para começar a trabalhar. Jorge, então vamos começar por bater os ovos com o azeite. Sim. Aqui só vou colocar. Tarará, tarará. Era uma gema que já estava arrebentada. Sim, não é? exatamente. Nós só abrimos o ovito. Ela despertou. Que é o que acontece lá em casa. Exatamente, despertou para a vida e estava bom e A deixamos estar. quantidade de azeite. E vamos bater então os nossos ovos com o azeite. Jorge, e enquanto eu faço esta Sim. operação, eu quero partilhar lá para casa uma pequena novidade. Ai. Eu e o meu querido amigo Virgílio Nogueira Gomes, que está lá em casa a ver-nos, ver? portanto, um beijinho para si, Virgílio. Portanto, não é só ele, aqui para nós os dois. Há mais gente. Há muitas pessoas, mas eu e ele lançámos um novo livro, que é Petiscos de Açúcar e de Mel, que é o último livro de uma trilogia. Portanto, este é o terceiro livro. Sim. O primeiro foi Petiscos e Miudezas à Portuguesa, o segundo foi Petiscos do Rio e do Mar e agora coisinhas doces para fazerem nesta altura em casa. É um livro que tem coisas de açúcar e mel, receitas tradicionais e receitas um bocadinho diferentes, com alguns produtos inovadores, como por exemplo, que hoje em dia encontramos no supermercado, aveia, etc. Portanto, juntámos aqui a tradição com algumas coisas novas e, portanto, este livro tenta recuperar a tradição de fazermos um bolinho e uns biscoitos em casa nesta altura. Olha, Zalinho, se calhar recuperaram alguns ingredientes que as pessoas deixaram de usar, não é? Possivelmente, sim. Em alguns sim, casos, sim, não é? em algum caso. Como, por exemplo, a aveia. A As papas de aveia. aveia são muito antigas, não é? Sim, exato. Também tens razão, Por tens exemplo, toda a razão. não é? Por Exato, exemplo. tens toda a razão. Este livro, dir-me-á, mas como é que eu agora o compro? Onde toda a gente faz compras atualmente, que é via internet. Exatamente. Lá vai tudo parar a casa. E não é? também numa ida ao supermercado, também possivelmente poderá É encontrar provável que o também livro. exista. Portanto, olha, fica o desafio, encontram, façam alguma receita e partilhem connosco. Muito bem. Aqui voltamos à nossa receita. Temos os ovos batidos com o azeite e agora vamos juntar a farinha. Tenho aqui, já não vou precisar desta, deixa-me só colocar aqui. E esta receita, olha, é mesmo com a devida distância, Sim. se faz favor. E, portanto, vou colocar a farinha. Esta farinha é sem fermento e, portanto, vou colocar aqui agora a de E seguida. depois misturas tudo. Exato, vou colocar o fermento. Olha, em pó. comer com conta, peso e medida. Porque também já deves ter visto o mesmo que a maior parte de todos nós, que são uns memes daquilo que nós vamos ser quando acabar a quarentena. Exato. Que são figuras um bocadinho mais largas. Mais com anafaditas, não é? outra roupa. A necessitar de outra roupa, não é? Olha, eu acho que nós temos de ter alguma contenção em relação à comida, obviamente, e eu dou sempre os mesmos exemplos, que é, não se esqueçam da sopa, não se esqueçam de incluir legumes nas vossas refeições, e eu, quando venho cá aqui a cozinhar à praça, trago sempre ideias em que os legumes aparecem. Portanto, eu acho que comer um bolo ou assim um algo doce também faz parte da vida, mas lembrar-nos que termos o frigorífico e a despensa à mão pode ser um bocadinho perigoso em relação à nossa saúde, não é? Eu tenho E uma ao amiga. nosso bem-estar. Eu tenho uma amiga que tem horas para ir à despensa. Pronto. Só pode ir à despensa a determinadas horas. Isso pode ser uma boa estratégia. Impôs um horário para ela. Toca o alarme, ok, posso ir. E vai para tirar uma bolachinha. Para impor ali algum rigor. Jorge, se levam o pacote das bolachas ou a caixa dos frutos secos para... Agora há muita gente a trabalhar a partir de casa, se Ao lado do colocam ao computador. lado do computador... É mau. Exato, é mau. É uma má Ou seja, estratégia. no momento é bom, mas daqui a um tempo, pronto, não vai ser assim tão simpático. Não se vai rever no espelho. Ora Já bem, misturaste então a farinha? Já misturei a farinha e eu já não vou bater e, portanto, vou só envolver e, portanto, mudei tenho agora, em vez da vara de arames, uma espátula. Então agora vou juntar
O atum, este é atum ao natural, já está escorrido. É uma lata daquelas de 200 gramas escorrida. Aquelas Sim, médias, exato, exatamente. Não é das mais pequenas, Não é das mais médias. pequenas, é das médias, exato. Portanto, vou juntar aqui o atum, vou juntar também a cenoura, uma cenourinha ralada, mais ou menos 100 gramas, cenoura Sim. pequena. Portanto, lá para casa também muitas vezes dou estas quantidades, mas podemos fazer com o que temos. Não precisam estar a pesar, desde que não seja uma cenoura muito grande, uma cenourinha pequenina. Portanto, misturamos, estão a ver que isto é mesmo um bolo. Várias pessoas podem estar envolvidas nesta confecção. Ora bem, Uma que rala a cenoura. Jorge, chamar a família para ajudar a cozinhar pode ser bastante divertido. E terapêutico, até para a família se relacionar, não é? Exatamente. Portanto, pode ser bem simpático. Colocar alguém a ralar, a picar a salsa, por exemplo, a escorrer o atum. Portanto, olha, também darem tarefas aos mais pequenos, eu acho que também é muito importante nesta altura, sabes? E envolver os miúdos na preparação da comida também acho que é importante, porque muitas das vezes esquecemos de onde é que vem a comida e assim dá-se outro valor àquilo que nós preparamos. E muitas das vezes aquilo que nós fazemos tem outro sabor, é muito mais delicioso. Claro. Um bocadinho de sal. É o chamado punhado de sal, não é? Exato, a pitada, não é? É o QB. Portanto, eu gosto sempre de colocar um bocadinho de pimenta. A sério? Sim, um Vais pôr toquezinho. pimenta hoje? Olha, um toquezinho, coisa que eu nunca utilizo, sabem? Isto é uma estreia. Pimenta nas tuas receitas é uma estreia, não é? Algo inovador, diferente. Algo completamente diferente. Completamente. E inesperado. Sim, e agora picar, não é? Picar um bocadinho de salsa. Eu vou usar salsa, mas imagina, não tenho salsa, como é que eu dou a volta? Coentros. Coentros. Se tiverem ervas aromáticas secas também podem usar. Imagina, tenho aqui uns orégãos, não tenho salsa, mas tenho orégãos, pode-se colocar. Portanto, é dar um bocadinho a volta e usar o que se tem em casa. Nesta altura temos que rentabilizar a nossa comida e eu tenho também dado muitas sugestões, para quem acompanha o meu blog 5 Quartos de Laranja, tenho dado muitas sugestões sobre como podemos rentabilizar, reaproveitar a nossa comida nesta altura em que muita gente está a evitar as idas ao supermercado, por exemplo. Verdade. Não é? Portanto, Tu consegues dormir no teu quarto ou já levaste um saco de cama para a cozinha? não, eu ainda consigo dormir no quarto. Às vezes tenho é que sair da sala, que é onde está agora neste momento montado o escritório, porque quando há reuniões em teletrabalho, eu vou ter que ir para outro espaço. Mas olha, Reina a confusão, não é? exato. Reina o caos. Ou então quando há telefonemas, lá vou eu ter que sair. Mas eu acho que... Tem que sair não é de casa, tem que sair daquela divisão, ok? Exato. Normalmente sabem para onde é que eu vou, Jorge? Vou para a cozinha. Claro. Por isso é que eu te perguntava se tinhas já levado o saco de cama para a cozinha. Mas pronto, então eu acho que consegue-se manter alguma sanidade mental em casa com Tenta-se, algumas. pelo menos. Sim, eu acho que é importante mantermos algumas rotinas. Não esquecermos de manter algumas rotinas, para além da higiene, o facto de termos horários para fazer determinadas coisas. Eu acho que é importante, por exemplo, quando não ficarmos de pijama e haver esta mentalidade de... Ritual. Exatamente. De mudarmos, Sim. como se fôssemos trabalhar, porque no fundo estamos a trabalhar, só que o nosso local de trabalho passou a ser a nossa casa. E o pijama pode não ficar muito bem naquela chamada telefónica por videochamada feita pelo patrão. Oh Jorge, e para além disso, eu acho que tem um efeito psicológico que é tipo, parece que é domingo, não é? Às vezes, Sim. às vezes Depois quando... passa a ser domingo todos os dias. Exato, e esse é que eu acho que é o problema. Ou na minha opinião, não sei. Ora bem, Estamos um bocadinho a ver vamos, não é? Estamos Exato. todos a conviver sim, com esta e nova... termos algum pensamento dinâmica positivo doméstica. perante a situação e vivermos o dia a dia e tentarmos dar a volta. Uma das coisas que vocês podem fazer aí em casa é cozinhar todos os dias uma coisa diferente. Vamos a isto, pronto. E muitas das vezes não precisamos de cozinhar coisas muito complicadas. A receita que eu trago aqui é uma receita, eu acho que é descomplicada, com ingredientes extremamente acessíveis. E imagina, não tem atum, podem fazer sem atum, se não têm cenoura, podem dar a volta com aquilo que vocês tiverem aí em casa e possivelmente usando a imaginação e a criatividade e possivelmente a participação dos mais pequenos, se calhar conseguem fazer um bolo salgado de 1001 coisa. Fica o desafio. Portanto, Jorge, agora vamos colocar a nossa massa dentro de uma, Quer dizer de que uma vamos chegar forma. com dois. Exato, já viste? Isto Dois vai ser. bolinhos. Jorge, isto dá para. Deixa só. Dá para, por exemplo, imagina fazer uma refeição. Podemos cortar em fatias e fazer uma saladinha.
Aqui, para mantermos a linha. Tu estragas-me com mimos, isso Faz-se uma boa salada. Ou então pode ser uma forma de fazermos um lanche. Porque eu fiz nesta forma de bolo inglês, tipo bolo inglês, mas se em casa, por exemplo, quiserem, podem fazer em formas de queques. E, portanto, fica assim uns quequezinhos simpáticos. Outra coisa, podemos fazer em quantidade e congelar, porque este bolo também dá para congelar, está bem? Portanto, às vezes, quando queremos fazer, para não estarmos também sempre na cozinha, apesar de eu dizer para ir para a cozinha, não temos de estar sempre a cozinhar, eu também não o faço. Mas é importante, muitas das vezes, também dar estas sugestões. Eu também não o faço quando vou à casa de banho. Untaste com margarina? Sim. Untei com margarina ou com manteiga, por exemplo. Se quiserem, também podem polvilhar com um bocadinho de farinha, caso achem que pode ficar pegado, porque depois ao desenformar, às vezes, nem sempre pode. Não, isto nunca acontece, é muito raro. Mas olha, Jorge, eu hoje costumo dizer, também a nossa comida não é para vender, portanto, às vezes, se tiver algum pequeno precalço, come-se como sair do forno. Está bem? E mesmo com precalço podem tirar fotografias. Exato. As pessoas aceitam tudo agora. Artístico. Claro. Artístico. Caseirinho, genuinamente caseiro. Então agora distribuís a massa que estiveste a fazer. Exato. Portanto, e conseguem ver que a massa está aqui muito simpática. Olha, sabes o que é que eu me estava a lembrar, Jorge? Entretanto, quando nós estávamos aqui a falar, imagina, eu normalmente gosto de ter queijo feta, por exemplo. Se calhar, em vez do atum, por exemplo, se calhar com um queijinho de feta aqui esboroado, ou às vezes com uns restos de frango. Imagina, fizeram frango para o almoço, sobrou assim uns restinhos. E agora ainda mais, não é? Sobrou o frango assado. Exatamente. Que vieram trazer a casa. Exato, sobrou. Não é? Ora bem, Podem desfiar. podem desfiar por aqui com um queijinho. Que é tal? Isto começa a ficar muito simpático. Está bem? E depois podem variar, podem fazer as vossas variações a partir desta massa. Esta massa é uma massa enriquecida aqui com o sabor do azeite, eu gosto e, portanto, é uma gordura... Quanto tempo no forno? 180 graus, aquecem o forno a 180 graus, normalmente 40 minutos. Mas, antes de tirarmos do forno, não se esqueçam de fazer aquele teste extremamente científico, que é espetar o palitinho e ver se está ou não cozido. Os fornos são todos diferentes, normalmente, e, por exemplo, eu vou usar este tamanho de forma, podem usar outro tipo de forma e, portanto, o tempo de forno poderá sempre ser... ajustável, não é? Ao forno de cada um. Pronto. E agora vai para o forno? Vai para o forno, exatamente. Por estranho que vos pareça, hoje nem precisamos tirar do forno porque... E voilà! Tcharam! Para longe de mim, mulheres. Agora já te podes aproximar, Ana. Ora bem, e temos aqui o nosso bolo salgado, não acabadinho de sair do forno, mas é quase. Como se estivesse. É como se estivesse. Isabel, muito obrigado. Obrigado e parabéns pelo livro novo, Petiscos de Açúcar e de Mel, que foi escrito em conjunto com o Virgílio Nogueira Gomes. Muito obrigado por aqui teres vindo mais uma vez. Boa semana e saudinha. Muita saúde. Saudinha. Muita saúde. Saudinha. E lá para casa, um grande beijinho e um sorriso, está bem? Sim, convém.